Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 371. Estou aqui hoje com Luiz Assuda. E aí, galerinha? Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Pedro Estraza. Tô de volta, rapaziada. E temos aqui hoje até uma celebridade, né, do Twitter, das redes sociais. Dono dos vídeos mais destrutivos do Twitter, meu Deus. Que é sempre traumatizando. Samir Salim Jr., tem até nome de famoso. E aí, Samir, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Eu tenho o nome do meu pai, de famoso. Ô Samir, quem é você na fila do pão, como perguntaria o Mamilos? Divulga sua arroba aí, porque você é o hit do Twitter. Nem um pouco. Eu sou Samir, eu sou jornalista, tenho uma newsletter de tecnologia e cultura digital, a Interfaces, quem quiser ler, interfaces.news. E tô no Twitter o dia inteiro, na arroba Samir Salim Jr. Não é muito difícil achar Samir Salim, achar meu pai ou eu. Não é muita variação. Pior que tem um médico da Confederação Brasileira de Handball. Que específico, muito bom. Então tá, ó, quem ouviu o Braincast sobre 5G, né, Yasuda, já conhece interfaces. É verdade, não, e ouviu eu pedindo Samir no Braincast, entendeu? É mesmo, e aconteceu, olha só. Tô muito feliz com esse momento, tô muito feliz. Esses produtores, ei, Luiz, tá foda. Seu desejo. É isso aí. Eu não consigo falar não pra ele. Olha aí. Ai, meu Deus. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui hoje para discutir, né, essa briga acirrada aí, essa guerra tecnológica entre as Big Techs americanas, né, as grandes empresas de tecnologia, a GAFA, né, chamada GAFA, e a China, incluindo o presidente Donald Trump aí, que tá também na sua própria cruzada, né, contra os aplicativos chineses. Vamos tentar conversar e discutir aqui hoje quem tem razão nesse papo todo, inclusive além da nossa participação aqui, né, dos convidados que estamos gravando ao vivo, temos áudios do Inche, que trabalha na Chinovation, ele fundou, que é uma empresa especialista, né, em mercado chinês. Ele também já foi head de e-commerce da Xiaomi, por exemplo. E a gente fez algumas perguntinhas, vai ter participação dele em áudio aqui. Mas antes, né, quero, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Faça chuva ou faça sol, a gente tá aí publicando conteúdo, publicando podcast. Com pandemia ou sem pandemia, com flexibilização ou não. Os seus tocadores, os seus aplicativos de podcast continuam cheios com os nossos podcasts aqui da família B9. Você pode acessar podcasts.b9.com.br, tá? Tem de tudo lá, tem debate polêmico, tem conversa sobre o futuro da tecnologia, tem cinema, tem mulheres no esporte, inovação, enfim. Acessa o site podcasts.b9.com.br ou procura por B9 aí no seu aplicativo preferido, que você vai achar a gente. E também não esquecer de mandar aquele abraço, né, pra galera da Braincasteria Gourmet, que é o assinante do Braincast, né, que faz parte lá do nosso grupo fechado, Personalité Van Gogh Gourmet Orgânico, no Facebook e principalmente agora no Telegram, né? O Facebook tá, né, como vocês sabem, tá naquela fase, mas o Telegram tá aí, né, Luiz Assuda? Não, gente, mas é importante também, pô, os russos agora, Telegram, né, os caras estão trazendo inventando vacina. Tem que estar lá, exatamente. Vacina. A gente tem que estar em todos os lugares. Vacina Sputnik, eu achei lindo a vacina se chamar Sputnik. Se funciona ou não é outra história. É outra história, exato. Mas enfim, vai lá no Telegram, o Putin tá lendo nossas mensagens, mas não tem nenhum problema. Ele não paga nada, mas acho que tá liberado, né? Mas você que quiser fazer parte, tem que acessar o URL b9.com.br/cine. Lá tem todas as instruções, você pode usar Apoia-se, PicPay, Patreon, o que você quiser para fazer parte do grupo e discutir com a gente as pautas, inclusive se a galera que define quais são as buzzwords que vão participar da nossa próxima Copa de Buzzwords, tá bom? Então é isso, abraço, Braincasteiros, assinantes da Braincasteiria Gourmet. Olha só, você já ouviu falar em ransomware? Garanto pra você que essa prática é ainda mais assustadora do que esse nome indica, hein? Ransomware é um sequestro das informações do seu computador. É um software malicioso que envia suas atividades para criminosos que podem cobrar um valor para manter segredo do seu histórico e dos seus arquivos.
Eu sei que você não deve estar escondendo aí nenhuma informação sigilosa sobre a Área 51, por exemplo, mas ainda assim, não tem por que você correr o risco de ser exposto na internet. E não é todo antivírus que protege contra práticas como o ransomware, não. É por isso que, se você pesquisar bem, vai ver que a melhor escolha é o PCMatic. O PCMatic usa uma nova tecnologia capaz de bloquear essas ameaças cibernéticas. Além de proteger, o antivírus bloqueia anúncios indesejados e maliciosos para você poder navegar na internet com segurança e sem incômodos. O PCMatic ainda atualiza regularmente seu computador, celular ou tablet, melhorando sua performance mesmo após muito tempo de uso. Então acessa aí o site, pcmatic.com.br, se escreve PCMatic, com C mudo, pcmatic.com.br e baixe agora o seu antivírus. E olha só, o ouvinte do Braincast tem direito a 50% de desconto na compra, é só usar o código PCBrasil, tudo junto. Tá bom? Vou repetir o endereço, pcmatic.com.br e usa o cupom de desconto PCBrasil, tudo junto. Combinado? Então é isso, vamos lá pra pauta? Pauta! Muito bem, gente, examinando a dominância da Amazon, Apple, Facebook e Google. Foi esse o título da audiência que rolou na Câmara dos Estados Unidos, né? Que interrogou os líderes da chamada GAFA, as gigantes americanas de tecnologia. O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, o Tim Cook e o Sundar Pichai passaram por mais de 5 horas respondendo perguntas e defendendo-se aí das mais variadas acusações, né? Nessas investigações antitrust aí que estão rolando nos Estados Unidos. Só que acontece que um fator se sobressaiu em praticamente todos os discursos, que foi a China, né? O gigante asiático se tornou motivo de perda de sono desses grandes executivos e, segundo eles, todo mundo deveria estar igualmente preocupado. Assim como o presidente Donald Trump, né? Tem se preocupado, como demonstra aí a atual cruzada dele contra o TikTok e o WeChat nas últimas semanas, dando passos largos aí para banir o aplicativo do país e das lojas da Apple e do Google, né? Tem até o dia agora, acho que 15 de setembro, né? Para ter uma resolução sobre isso. 45 dias. Empresas já... Microsoft se diz que pode comprar o TikTok, o Twitter também, enfim. Esse debate ainda vai acontecer. Só que para sustentar esse discurso, né, um discurso pró-Estados Unidos, dizendo que essas empresas geram empregos para os norte-americanos e estão colocando o país, né, a América na frente dos outros, tanto as Big Techs quanto Donald Trump estão construindo essa narrativa de que a China não é confiável, né? Segundo os americanos, os chineses não têm qualquer política de bom uso dos nossos dados e podem manipular esses dados como bem entendem para seguir com o seu plano de, abre aspas, dominar o mundo, né? Por outro lado, a China, como a gente bem sabe, não faz nada para desmentir essas acusações. Pelo contrário, eles reforçam mesmo a ideia de que podem mudar essas regras do jogo a qualquer momento quando se trata de redes e tecnologia. Então no Braincast de hoje a gente vai discutir, né, até onde vai essa guerra, né? Se todas essas acusações contra o Trump, se tudo que o Trump e as Big Techs estão lutando, estão acusando a China, se isso a gente pode aceitar, porque se trata da China, né, que realmente eles não têm essa transparência diante de uso de dados, de privacidade, enfim. Se algum dia a China vai se comprometer com privacidade, né, e uso democrático das redes, o que isso vai afetar, né, o nosso uso diário da internet, né, o nosso mapa online que a gente usa, o podcast que a gente ouve. Enfim, vamos tentar descascar esse abacaxi aqui, que, né, é uma guerra geopolítica que vai muito além da tecnologia, é claro, né, em outras áreas, em outros aspectos, China e Estados Unidos estão brigando, mas o nosso foco aqui hoje é falar principalmente do papel dessas grandes empresas de tecnologia e dessa cruzada aí contra o TikTok, né, e a empresa que é dona do TikTok. Enfim, antes da gente começar a conversa, queria puxar aqui o primeiro áudio do nosso especialista no mercado chinês, né, que é o Yin-Che. Eu perguntei para ele sobre como que ele enxerga, né, essa narrativa aí que aconteceu nessas recentes audiências antitrust nos Estados Unidos, que apontaram a China como um inimigo em comum, e perguntei como que ele vê isso. Nas audiências do Congresso americano com os CEOs das tech companies, acho que a gente pode ver 2 níveis diferentes de contundência nas respostas. O Zuckerberg e o Bezos foram muito mais agressivos e os CEOs da Apple e do Google praticamente ficaram em cima do muro dentro dessas respostas. Mas, de uma forma geral, a gente pode considerar que sim, eles estão tentando capturar
jogar essa animosidade, esse confronto todo que está acontecendo entre China e Estados Unidos, para tirar também a luz da questão do monopólio e eventualmente de outros problemas, outras disputas, principalmente de antitrust, que essas próprias Big Tech Companies estão sofrendo com os Estados Unidos. Isso tudo muito em função do momento político que os Estados Unidos está vivendo de período pré-eleitoral. Vários congressistas e políticos americanos vêm defendendo a quebra das grandes empresas americanas, desses grandes monopólios em empresas menores, e essa disputa ou essa tirada de holofote desse assunto para a China, que é o grande tema do momento, serve para encobrir da mesma forma que o próprio presidente Trump vem fazendo nos últimos meses. E aí, gente? Vocês concordam? O Zuckerberg, ele já tá nessa cruzada contra a China já faz muito mais tempo que essa audiência no Congresso, né? Rolou lá Georgetown em outubro do ano passado, ele tava já falando que a China era o problema, que o Facebook tinha sido fundado por conta da guerra do Iraque. Ele já tá criando essa narrativa há muito tempo, né? Mas eu acho que tem uma coisa pra começar, antes de entrar em algo mais profundo e mais técnico. Acho que o mais curioso dessa situação toda é que ela tem vários níveis, né? Ela não tem um preto no branco, né? Porque Sim. a lei antitrust, a legislação antitrust, ela é muito clara, né? Ela tem uma função muito clara, principalmente num mundo em que os Estados Unidos seriam a maior economia do mundo. Só que à medida que eles vão deixando de ser a locomotiva do mundo, que eles vão perdendo essa primazia, isso vai ficando mais curioso, assim. Porque o fato é o seguinte, são 4 empresas que estão dominando a economia americana em vários níveis, né? No nível dos átomos e no nível dos tijolos e tal. E aí você tem o fato seguinte, é fato, eles estão sim com medo da China. Essas empresas estão com medo da China. Estão com medo das empresas chinesas, né? As empresas chinesas têm mercado interno gigantesco, sempre foi uma vantagem para os Estados Unidos, né? Que dá para eles músculo e uma ambição global. Estão com medo das empresas chinesas. E aí, onde eu quero chegar, que a coisa é muito mais complexa, é que aí quando isso acontece, eles podem estar até dizendo a verdade de um lado, mas eles também estão usando uma meia-verdade para avançar os objetivos deles, de lado a lado. A China do lado dela e os grandes conglomerados americanos do lado deles. E não é a gente, né? São eles mesmos, né? E se eles não conseguirem achar um equilíbrio nesses interesses todos, eles não vão achar, vai dar merda. Isso não vai acabar bem, isso vai dar errado, vai dar ruim. Já tá dando ruim um monte de coisa. Não, vai dar merda a partir do momento que o Trump coloca como prazo pra você vender o TikTok, que é uma empresa gigantesca já em termos de aspectos globais. Os caras têm que finalizar um acordo em até 45 dias, sabe? Aonde que isso vai dar certo, sabe? Não tem tempo pra você fechar um acordo desses, então... Pra mim tem uma questão muito boa que ele pontuou, que é o Zuckerberg e o Bezos foram muito mais agressivos, enquanto Apple e Google foram moderadas. Sim, porque a Apple não pode nem perder o mercado chinês, nem perder os fornecedores chineses, ela tá fudida. Lógico. E o Google tem uma visão estratégica de mercado, porque eu não digo nem no mercado chinês, que ele praticamente não existe, né? Para os serviços que o Google vende de verdade. Mas a questão é, o Google não é só busca, o Google não é só o que a gente vê e consome. O Google tem posições estratégicas, até em compra e venda de empresas e de outros mercados, que ele fala, opa, eu perder um pedaço desses do mercado global, ferra meu centro de pesquisa médica, ferra meu centro de pesquisa microbiológica, enquanto o Zuckerberg, ele olha, eu acredito, e eu acho que isso é um puta problema no Facebook, ele olha o jogo curto, ele olha para daqui, ele não vê daqui a 30 anos. Ele não vê o Facebook como uma empresa de 100 anos. Ele tá sempre jogando o jogo curto. É a eleição deste ano. O problema, se ele tivesse resolvido o problema da eleição de 2018, ele não tinha o problema que ele tá tendo esse ano. Aí ele puxa o cobertor do pé para cobrir o rosto. E ele tá fazendo isso. E o Bezos é esse vilão do filme do James Bond, né? Ele só achou um inimigo agora para bater e para fazer a coisa crescer, porque a Amazon está olhando o mercado. Tem Alibaba e tudo. Tem Alibaba. E eu acho muito triste que os 4 foram chamados e o Jack Dorsey ficou em casa assistindo e tweetando sobre, porque ninguém se importa. O Dorsey tá quase sendo chutado do Twitter, né? Quase foi agora, né? Vai tentar comprar o TikTok. Mas tem uma visão muito, muito boa, que é a divisão das 4 delimita muito bem quem tá olhando estrategicamente o mercado chinês e não quer sair soltando o rojão e dando tiro pro alto, porque não quer fazer inimigo, e quem tá agindo igual ao Brasil, né? Que, não, cancela essa também, não faz. É ridículo, E a coisa é isso, em 45 dias você nem revisa um contrato.
Um contrato decente desse. O fato é que o TikTok, eles ficam... o discurso, né, que é tão vazio, né? Dizem que a forma que o Trump assinou esse decreto agora nem tem nexo na legislatura americana, porque não passa por ele... Mas o TikTok é cortina de fumaça, né, gente? Desculpa. Não, o TikTok ficou grande demais. O problema é esse. Mas o ponto é esse, é apenas uma cortina de fumaça. O TikTok nos Estados Unidos é um problema muito pequeno. Frente a tudo que move infraestruturas, quando você fala de Tencent, quando você fala de Google, quando você fala de Amazon, essas coisas são muito maiores. O problema do TikTok é que ele ficou grande demais, né, cara? Você vê agora a Netflix, na última reunião com os investidores, eles falaram, nosso maior inimigo é o TikTok no momento. A gente tá... Pro entretenimento, ele virou um inimigo real, mas assim, pro resto, ele é uma rede social como qualquer outra. Ele tá disputando com o Facebook agora. Ele virou um inimigo real pro Facebook em termos de popularidade, mas só isso, sabe? Tem um ponto não ortodoxo dessa ameaça que o Trump tá fazendo, né? Que ele disse que conversou com o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, e disse que uma porção dessa transação aí, com uma eventual transação com o TikTok, uma porção substancial desse dinheiro deveria ir para o Tesouro dos Estados Unidos, né? Que é um comportamento de máfia, né? Como indenização ou como imposto? Como indenização pelo comício lá de Tulsa. Uhum. Ele não se conforma com o comício de Tulsa. Malditos TikTokers. Conta essa história aí, Marondo, desse comício. O que aconteceu? É porque é o seguinte, né? Há uma história de que, no meio da pandemia, o Trump inventa esse comício em Tulsa. Tulsa, inclusive, é uma cidade muito importante para quem viu o Watchmen ano passado. É uma cidade que tem uma história da cultura negra super importante. Foi lá que aconteceu o massacre. Tem todo um contexto ali, em toda aquela área dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que importa ali ele me faz um comício num lugar fechado, para um monte de gente, e aí eles abrem as inscrições para você pedir ingresso, né? E os ingressos acabam rapidamente, eles impressionados com sucesso, né? Vai lotar! Com sucesso! Eles fazem aquela coisa tipo de Copa do Mundo, né? Eles põem os telões... os telões na rua para a pessoa poder assistir o comício do Trump. E faz todo um auê, né? E aí o que acontece? Que no dia do comício foi um fracasso histórico, porque, na verdade, quem pediu todos aqueles ingressos foi a molecada. Essa história é realmente verdadeira? Tudo isso que estão falando é verdade? Quase não importa mais. A piada é maior do que qualquer outra coisa. Mas ele ficou, obviamente, até porque ele também não está muito preocupado em checagem e de nada, então ele ficou enfurecido com essa história. É uma coisa que ficou ali. Foi a partir dali também que ele começou. Aliás, é assim, né? As brigas dele são assim. Ele falou que ele ia atrás da Amazon, que a Amazon incomodou. Ele falou que ele ia atrás do TikTok, porque o TikTok aconteceu a história do comício, porque a galera se mobilizou pelo TikTok e aí e pregou essa peça no Trump e tal, e o comício foi um fracasso, aquela coisa toda. Tem um lado dessa história que é assim, beleza, eu vou eleger essa empresa aqui porque os meus seguidores, eles já estão, né, na minha, já estão irritados comigo, então é uma peça de propaganda, como tudo mais que tenha rolado em torno disso. Você vê que tem uma coisa errada na história quando as pessoas, sem nenhum motivo aparente, começam a ter essas raivinhas completamente malucas, né? De repente, tem americano de novo falando que não quer comprar coisa chinesa, é o vírus chinês. Aí, mais louco ainda, é brasileiro com raiva de coisa chinesa, celular chinês, não sei o quê. De novo, eu acho que a gente tem 1000 motivos para se preocupar com um monte de coisas. Os americanos, principalmente, têm 1000 motivos para se preocupar com essa briga de mercado entre essas mega corporações. Só que, como sempre, como tudo que é conduzido por propaganda e por esses políticos malucos, que de malucos não tem nada, né? Aí a gente acaba brigando, fazendo tudo pelos motivos errados. Vai assim, tipo, atrás de uns negócios completamente amalucados. O TikTok é uma grande cortina de fumaça, mas de qualquer maneira, ele galvaniza a discussão e faz aquilo que ele quer que as pessoas fiquem ali, né? E bem, o TikTok está em evidência, é a rede social queridinha do momento. O pessoal traz a conversa pro palatável. Real, porque se a gente for falar sobre infraestrutura invisível,
né? Isso. Como a gente, por exemplo, já falou de 5G no programa anterior, mas também falar de outras coisas, a gente não entende que a Amazon tem muita preocupação com o tamanho da logística de uma Alibaba. Por exemplo. Mas se você falar de Alibaba, os americanos sabem o que é direito ainda. Não, eles sabem, mas o tamanho da coisa invisível que faz ela funcionar é que é difícil de tangibilizar, né? Falar, ó, o que de fato preocupa um Facebook, uma Amazon, né? E também Google e Apple com a questão de concorrência, né? Fora. Por que esse foi o discurso utilizado, né? Tem, como você disse, seu fundo de verdade e tem muito exagero. Sabe uma coisa engraçada que a história do Alibaba que a gente tá falando aqui? O Alibaba é um nome árabe, os caras não sabem direito o que é. O Alibaba é uma infraestrutura que se dividiu em pedaços e tem milhões de outras lojas e sublojas que as pessoas nem sabem o que são e que estão funcionando em cima de um white label, de uma infraestrutura white label do Alibaba, que as pessoas não têm a menor ideia do que está acontecendo, elas estão usando, inclusive tem isso com a Amazon também, mas as pessoas estão e elas não sabem de nada. Então, efetivamente usar uma rede social mais conhecida é uma saída ótima para você criar bafafá. E para mim tem uma questão que a Amazon não é só o lugar que vende o seu Kindle e seu livro. A AWS, a internet roda em cima de uma plataforma da Amazon. E os chineses, infraestrutura. Infraestrutura. A brincadeira toda, o dinheiro grosso corre na infraestrutura. Porque todo mundo gasta muito com infraestrutura. Todo mundo tem que pagar o que está acontecendo. E aí é a grande merda. Mas eu queria lembrar só que há exatamente um ano, porque foi antes do Dia dos Pais, não é exatamente um ano e um tempo, o Trump baniu a Huawei e proibiu a Huawei de usar serviços de empresas americanas. Foi a primeira taco de beisebol. Só que a Huawei vende pouquíssimo lá, estava reentrando no mercado brasileiro. Foi a semana de lançamento do P30 Pro no Brasil. Então ficou meio na nuvem, assim, meio que foda-se. Agora, não deu certo, um ano depois a coisa tá claudicando ainda, ninguém sabe o que a Huawei faz, o grande público, né? A gente tem que sempre lembrar, não é só celular também, produz chip, tem toda essa discussão, mas de quem eles compram. Eles são clientes do Google, eles são clientes da Intel, eles são clientes de fabricante. Aí você muda a brincadeira. Quer dizer, não é de agora, não é o TikTok, não é essa birra. Fizemos primeiro como empresa. Puta, não deu certo, a coisa amansou. Vai pra outra. E tem o rescaldo, e tem o respingo, na verdade. Que o TikTok, ele é uma marca de uma empresa, que é a ByteDance, que tem outras empresas menores e tal. E o Trump atacou também o WeChat. Não, também quero banir o WeChat, que é o WhatsApp chinês, que é bem mais complexo que o WhatsApp. Isso, O WeChat, ele funciona até como cartão de crédito. Vários anos à frente do WhatsApp. É o que o WhatsApp queria ser. O WhatsApp não quer ser o Telegram. O WhatsApp quer ser gostaria de ser o WeChat. Só que a questão imagina você cortar a comunicação de todo mundo nos Estados Unidos que fala com a China. Porque não existe um chinês com WhatsApp. Tem uma parte do meu trabalho que a gente fala com empresas na China e todo mundo usa o WeChat. E aí corta família, empresa, todo mundo de comunicação. Só que aí você lembra, o WeChat não é uma empresa. O WeChat é um produto da Tencent. E o medo, na hora que o Trump avisou, tem 45 dias para cortar todas as transações comerciais com TikTok e com WeChat, o pavor dos investidores americanos na hora de ligar para a Casa Branca. Foi um assessor da Casa Branca em 40 minutos desmentir. Porque o medo deles era, vocês vão proibir transação com a Tencent? A Tencent é só dona de quase todo o mercado de jogos online. Até Fortnite, não era? Cara, eles são donos da Epic. Sim, da Fortnite. Eles são donos do League of Legends, são donos da Riot. Sim. Cara, foi a noite do anúncio, né? Porque foi foi no fim da noite que rolou. Esses 40 minutos foi um caos de pânico, todo mundo falando assim, o cara não teve o mínimo de noção de entender o negócio, sabe? Ele corta o WeChat, mas ele corta a Tencent também. E aí o mercado chinês abriu 2 horas depois, até abrir o mercado americano, a Tencent perdeu 35 bilhões de dólares em valor de mercado, que pra eles também foi um soluço. Sim. Mas o pavor todo foi, porra, peraí, você tá falando de um aplicativo de mensagem que ninguém usa nos Estados Unidos, mas você tá resvalando num mercado bilionário que sustenta boa parte do PIB de tecnologia hoje dos Estados Unidos. E aí a gente lembra, a Amazon está entrando no mercado de jogos. Eles são donos da Twitch, que agora não é mais, né? Que a Amazon Prime
Games. A coisa toda tem muita discussão e muita... Tem muito interesse, né? Você falou uma coisa interessante também, de novo, sobre a AWS, que não é só isso, né? Quando a AWS já separou, ela já é demonstrada para os acionistas separado da Amazon, inclusive porque ela dá dinheiro de verdade. Ela já dá dinheiro de verdade. A Amazon sempre foi uma empresa, assim, tipo, longo prazo puro. Assim. Aliás, uma das coisas mais fascinantes para quem é velho é ver como o Jeff Bezos conseguiu fazer isso esse tempo todo. Tipo assim, como é que esse cara conseguiu atravessar todas as bolhas, estouros e tal, e convencer os investidores da Amazon que a Amazon realmente estava jogando um jogo longo, né? Eu vou dominar o mercado, o retail, eu vou converter o retail uma nova direção, eu vou fazer tal. E aí, no meio dessa história toda, ele inventou a AWS, que era ali uma empresa que estava ali por trás, escondida nos balanços, e aí depois ela começou a ser demonstrada separadamente, e aí as pessoas falam assim, ops, aqui está um motor de bilhões e bilhões de dólares, que inclusive dá mais dinheiro, o lucro da AWS é maior do que o lucro da Amazon, porque a Amazon está torrando dinheiro para dominar o mundo. Ela tem um outro... O jogo da Amazon é outro. Não é brincadeira. Esses caras estão preocupados mesmo com uma competição que está acontecendo. Então, assim, é isso que eu tô falando, tipo, não é mentira, mas também não é verdade, porque, embora eles estejam preocupados, os argumentos que eles estão usando são pequenas e grandes retorcidas no tecido da realidade. Sim. Eu queria, pra gente continuar um pouquinho mais na discussão sobre o TikTok, acho que dias depois, né, um dos jornais lá, que é controlado pelo governo chinês, publicou um editorial classificando essa decisão do Trump de roubo, né? Ele tá querendo roubar o TikTok dos chineses, porque aceitaria se o TikTok fosse comprado, né? Se a operação fosse vendida para uma empresa americana. E eu também perguntei pro Enche o que ele acha dessa briga aí contra o TikTok, se vale eles brigarem com isso, ou se aceita uma oferta da Microsoft, enfim, como negócio, né? O que seria o melhor a fazer. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer e a gente discute. O potencial banimento do TikTok e agora do WeChat também serve de desculpa para tirar o foco da atenção no mercado interno da população americana com relação ao que vem acontecendo, inclusive da pandemia, onde os Estados Unidos é o país com mais casos tanto de infectados quanto de mortes, para um assunto que polariza muito facilmente ou angaria muito facilmente o interesse e a atenção dos americanos, que é brigar contra os chineses. Então, eu diria o seguinte, que vender a operação americana, e esse é um tema que está muito em discussão nessa semana na China, seria dar brecha para que o Trump possa tomar uma ação potencialmente ilegal, certamente imoral e anticompetitiva, já que é um presidente de um país que agora a gente pode dizer que é supostamente democrático, tomando uma ação unilateral contra uma empresa contra a qual não existem evidências e não aconteceu um julgamento. Então, o Trump está, nesse caso, tomando um papel tanto de juiz, quanto de investigador, quanto de executor de uma sentença que veio da cabeça dele e que está sendo defendida agora por várias outras partes no mercado americano. Isso é um dos questionamentos do mercado chinês, não só do mercado especializado, quanto da própria população, dizendo que a ByteDance, que é a dona do TikTok, não deve se rebaixar a uma ação unilateral e agressiva como essa. Ele fala uma coisa aí que é o lance dos TikTok está sendo julgado, né, pelo Trump sem nenhum tipo de investigação, que eu acho que é um ponto muito importante, né, porque a gente tem todas essas acusações de falta de transparência, né, da China, né, diante da tecnologia, do uso dos dados, e todas essas teorias, né, de que seriam usados para espionagem, né, por parte da China. Mas, ao mesmo tempo que se faz essas acusações, também não tem nenhuma prova, né? Nada concreto que diga que isso realmente está acontecendo, né? Será que é o suficiente para as pessoas, né? Para grande parte da população comprar essa narrativa aí contra os chineses sem ter nada? Porque o TikTok é um aplicativo bem popular, como o Pedro falou, globalmente, né? Essa história acho que fica pior, né? Uma coisa que a gente comentou no Braincast, muito en passant, porque não era a questão, né? A gente estava para falar sobre 5G, mas acho que vale a pena a gente se apoiar um pouquinho, é que
O TikTok é muito popular fora da China, né, rodando em plataformas Google e Apple. Então, essa questão de se o aplicativo TikTok ele é um instrumento de espionagem, podem ter certeza que esses dados passam por Google ou por Apple, porque é assim que aplicativos funcionam. Então, é uma acusação que, assim, imprensa de tecnologia consegue rebater. Não é preciso ser um especialista, né? Um técnico, vamos dizer assim, né? Alguém que acompanha o assunto sabe como a coisa entende. O próprio TikTok, o Kevin Mayer, né, que não por acaso foi uma escolha que a própria ByteDance fez pensando nisso nos Estados Unidos, falando assim, olha, a gente tá escolhendo um americano, um cara que era pra ser o sucessor do Bob Iger na Disney, vai ser agora nosso CEO, né? O cara é esperto, na manhã da audiência no Congresso, ele soltou uma carta lá no blog do TikTok que é maravilhosa, porque ele fala assim, olha, vocês estão roubando nossa plataforma, copiando nossa tecnologia, usando a gente de escudo, sendo que vocês fazem a mesma coisa com as suas empresas, né? Então, ele partiu pra cima nesse momento e ele ainda fez uma fala que eu achei importantíssima. Falou assim, olha, a gente abre a nossa moderação de conteúdo. Se você acha que a gente tá direcionando, a gente tá dando algum tipo de vazamento de dados, a gente tá abrindo nosso algoritmo pra especialistas externos aqui. Quem quiser pode entrar agora e ver o que a gente tá rodando aqui dentro, ver se a gente tá vazando dados pra outros terceiros. Então, o cara, ele percebeu que ele ia ser o alvo da galera na audiência e já jogou contra os caras ali, né? Então... Inclusive, eu acho que todo mundo devia abrir os seus algoritmos. Afinal de contas, é super importante. A cartada foi bonita, porque... gente. O TikTok já tava esperando que ele ia ser o bode expiatório e já abriu campus em Los Angeles. Ele já, além dessa... Já tava criando centrais de transparência há muito tempo. Na semana aí que rolou o banimento, ele criou um programa de financiamento para os creators, né? Tirando aquela noção de, a gente tá explorando a galera americana, sabe? Os caras, eles estão... já estavam se preparando para esse tipo de ataque do Trump, das empresas americanas como um todo, né? É superficial mesmo. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que inclusive o grande fagocitador de outras redes sociais concorrentes, que não é o Facebook, é o Instagram, você sabe que alguma coisa está acontecendo quando você começa a olhar a timeline do Instagram e você começa a ver as pessoas rebatendo o vídeo de lá do TikTok. Começa a aparecer um monte de coisa do TikTok sendo rebatida nas redes sociais dos outros. Então você começa a falar assim, tem uma invasão, tem um formato que está se formando e que está se espalhando, né? E aí o Instagram, que é o grande fagocitador, já fica logo interessado e já começa a se mexer. E já copiaram coisas, né? Lançaram lá uma ferramenta recentemente aí que é bem parecida, né? Copia o TikTok, enfim. O Reels. Isso. Não, daqui a pouco o Twitter faz a cópia da cópia, né? Se o Flix era o Stories, agora é a cópia do TikTok do Instagram, então vai ser o Twitter, né? Já vem aí, né? Aliás, Vem um rascunho. Quem tá usando Flits é culpado por tudo isso que tá aí, viu? É uma situação conflituosa. Olha, eu vou falar como é libertador voltar a usar client de terceiro no Twitter, assim, porque não tem clique, assim. Não tem nada. É maravilhoso. O Fleet só foi útil quando baniram os verificados e a gente só podia postar Fleet. É verdade. Era a cela. Botaram a gente no castigo, naquele inferno. Prendeu todo mundo. Foi proposital, era pra gente fazer aquilo virar. Usar, exato. Mas você assim, vê como a gente é útil, serve nem pra aquilo. Apesar dessa união aí, né, dos americanos contra a China, a gente sabe que tudo isso também tem os seus próprios interesses, né? Tem, inclusive, como vocês falaram, essa cortina de fumaça do Trump. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra chamar a China de boazinha nessa guerra aí, né? Porque realmente existe, sei lá, chamar de falta de transparência até pouco, assim, né? A gente não sabe meio como que esses aplicativos operam, não é tudo muito claro. A gente já citou aqui, inclusive, num Braincast que a gente gravou falando especialmente sobre o TikTok, que eles têm diversas políticas lá que não são reveladas de proibir, apagar conteúdo, né? Não valorizar conteúdo que não esteja dentro de um guia deles, né? Então você abre o TikTok, só vê gente bonita, em casas lindas, em lugares maravilhosos, você não pode fazer nenhum tipo de menção à política, né? Ou de protesto político dentro do TikTok. Vai desde isso até se você tiver a sua parede descascada em casa, o seu conteúdo parede também... podre. Parede podre, exato. Vetada no TikTok. Então, isso é um exemplo, né, de como esse conteúdo ele é controlado, né, dentro de uma... Mas eu já vi mamilo no TikTok. Ah, é?
Olha só, olha o que você anda acessando, hein, Alexandre? Tá difícil até ele. O TikTok é meio bizarro, eu posso dizer. O Henrique é um entusiasta do TikTok há anos. Henrique é da época do TikTok preto e branco. E a gente vem falando e cobrindo TikTok há muito tempo, e o que eu vejo é meio bizarro. Outro dia tinha um cara que foi banido de uma live, ele estava fazendo uma live com 11, e aí vem uns números bizarros. Ele printou, fui banido. Tinha 11 mil pessoas ao vivo assistindo. Caramba. No Instagram, não tem muito sertanejo que dá 11 mil pessoas ao vivo assistindo alguém. E o cara foi banido e perdeu a conta porque ele estava escovando o dente. E aí foi considerado conteúdo pornográfico pelo Caramba! TikTok. Escovando Isso é maravilhoso. Em compensação, você tem as acusações de racismo, de... Puta, é estranho. Ocultar suicídio, né? As questões políticas. Outra cultura, né, gente? Se o Yasuda publicar um TikTok aí no quarto dele com a bandeira, né, do Partido dos Trabalhadores atrás, do qual ele é filiado... Brincadeira, gente, não é verdade. Ele não seria, por exemplo, censurado do TikTok, né? Mas aí vem uma questão. Tem deputado com TikTok. O filho do Requião tem um TikTok sensacional. Sensacional porque ele é bonito. Ele é bonito e ele fica postando ele. Já tá melhor que o Neymar. Ele fala de político? Não, é só a beleza. Não, é só ele. Só o corpinho. Estou aqui trabalhando muito. Mas... as diretrizes do TikTok nunca foram transparentes. E aí você vai pensar em diretrizes de protocolo de segurança e transparência para a empresa chinesa. E o grande pavor dos americanos, eu acho maravilhoso, o governo chinês está olhando tudo. Isso. Os seus dados estão indo para o governo chinês. Como se um mandato de um juiz que eu nunca vou ficar sabendo não pegasse os meus dados e levasse para onde quiser. Não tô dizendo nem que precise disso. Exato, como se não tivesse projetos como Prism, como NSA, sabe? Eu não vou nem entrar nisso. Eu não vou nem entrar nisso. É propaganda. Só propaganda. É propaganda. E aí, de novo, a gente vem no lance. A China é santa? Mas de longe. De longe, isso aí. Não. Mas de longe que não é santa. Depois dos 18 anos, eu falo, santa só minha mãe. O resto... Não, em relações internacionais não tem mocinho bandidos. Tem interesse. Todo mundo tem interesse. O caso da Índia, né? O TikTok foi banido da Índia, uma semana depois o Facebook estreou o Reels lá, né? Tipo, tem essas coisas. E vem uma questão que, sentado ali depondo pro Congresso, não tinha ninguém que não fosse muito milionário. Ou bilionário. E aí, santo, você também não é. Porque tem um interesse que é, se eu for proibido de usar o Reels, porque o TikTok fudeu, eu perdi 1,5 bilhão. Os interesses são, no fundo, pessoais e governamentais e políticos por algum prisma. E aí eu falo, entra a brincadeira do Brasil, que é se meter no meio de jogo de criança grande, entra a quarta série para jogar bola com os meninos do colegial. Aliança comercial, e eu digo, cobri política internacional no jornal 5 anos. Um país como o Brasil, que está em desenvolvimento, espero eu que em algum momento retome o desenvolvimento, que a gente pare de perder. Mas um país como o nosso não pode se dar o luxo de fechar as portas para a China ou Estados Unidos ou Suécia ou qualquer um que seja, sem um motivo muito bom para isso. Muito bom. E no caso aí, é picuinha. Você começa a falar de Huawei sem discutir a real problema que seria pro Brasil, que é, vem cá, Huawei, vocês vão produzir o que aqui? O que vai ser daqui? O que a gente vai trazer? Como vai fazer? Como vai compor? Não. Os Estados Unidos estão fazendo, então também me preocupo. Cara, dá pra se preocupar com muita empresa que tá operando aqui. E esse showzinho aí que podemos chamar assim, que as Big Techs deram, né, nessa audiência, todo mundo desviando a atenção, né, pra China, é meio que um jeito, né, eles estão querendo se defender dessa lei antitrust aí, que quer dividir as empresas, né? Mas acho que também é um meio que eles utilizam de tentar esconder e se safar dos próprios problemas, né? Que eles acabam gerando, que eles também estão metidos em um monte de questões aí ou de vazamento de dados, ou de redes utilizadas, né? Para manipulação de democracias ao redor do mundo, enfim. Eles também estão cheios de questões para ser resolvidas, e são questionados por isso, né? Nessas audiências, inclusive lá um dos congressistas americanos, que eu esqueci o nome, inclusive defende que algumas dessas empresas têm que simplesmente acabar, não só ser dividida, como, né, é uma das propostas. Gente, a última pergunta pro Bezos na audiência, o Samir me corrige se eu estiver enganado, foi quando que a HBO Max vai aparecer no Fire TV, não foi uma coisa assim?
Sério? Tipo, cara, que tem a ver com uma outra treta, que não tem nada a ver com a porra do Late Trust, sabe? Mas é farofa, é político, né? é político querendo aparecer. Mas na É. penúltima, teve uma pergunta que foi maravilhosa. Quando o deputado veio e falou assim: se eu postar algo no meu Facebook agora, a minha filha não vai ver. Aí ele fala: o algoritmo define X% do. Não, mas então. Ela me segue, me explica por que ela não vai me ver. Caralho, a gente tá numa audiência aqui pra discutir bilhões de dólares, a segurança de milhões de pessoas no país. O senhor quer saber por que o seu ad não tá performando tão bem? E no fundo acaba sendo isso. Vai pro small talk. Esse negócio que eu falei deles querendo se esconder, o próprio Tim Cook passou por isso, né? De que foi citado que um dos regulamentos lá da App Store permite que a Apple possa copiar e adaptar, né, aplicativos da loja, né? Tipo, roubar a tecnologia, né? E lançar como uma nova ferramenta, né? Aí o Tim Cook passou até vergonha dizendo que desconhecia essa parte do regulamento e meio que tá lá nas entrelinhas, né? O Zuckerberg também teve um outro questionamento pra ele, que ele disse que não se lembrava, né? De coisas que ele tinha feito ou que tinha escrito. Enfim, acho que todos eles estão envolvidos em um monte de coisas. Acho que teve um vídeo do Bezos, né? Que foi exibido, ele se defendeu lá de um caso de um vendedor alegando que não era um comportamento que rolava sempre. Aí tinha aí exibiram um vídeo de uma outra vez que isso aconteceu. Enfim, vários pontos, né? Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem coisa escondida aí. Fica um pouco conveniente, né? Você virar o foco para um inimigo em comum, né? Mas você percebe que há uma dificuldade grande da classe política e até da própria opinião pública em entender o tamanho e o que fazem essas empresas. Né? Então, se não é claro, ou é claro para uma parcela muito ínfima das pessoas e da classe política o que são e o que fazem essas empresas, vamos dizer assim, esse processo todo já é natimorto, né? Então, já começa errado. Eu já não tenho condições de julgar simplesmente por não entender até onde vai. E por isso, né? Porque essa tecnologia são coisas muito menos palpáveis do que eu falar sobre os causadores da lei antitrust, como, né, as empresas de aço, as empresas de ferrovias, a quem fez a infraestrutura dos Estados Unidos, por assim dizer, e foi para elas que essa lei foi criada. É diferente, é a mesma coisa, é infraestrutura, mas é invisível, eu não enxergo, eu só enxergo uma parte. De fato, tem um monte de concorrente chinês, mas, cara, a tua infraestrutura não está na China e, sei lá, em mais 10 países do mundo. O resto do mundo está comendo na sua mão. E essa é a verdade. A gente teve essa discussão aqui rapidamente em celulares. Não existe ter um celular no mundo ocidental sem Google ou Apple. Basicamente, Google, né? Porque é o maior mercado, é Android. E não existe eu ter uma iniciativa, né, um aplicativo. Vamos criar aqui nós, né, a B9 Corp, vamos fazer uma startup. Não existe como entrar no mercado sem uma espécie de bênção de Google, de Apple, para começar, se for um app, e depois de Facebook e de Amazon, com infraestrutura e com a comunicação que eu vou ter que prover. É complicado mesmo. Como não é tangível e cai para um bando de político que faz política, aí vira essa farra, vira essa coisa de falar de HBO, vira essa coisa de perguntar por que o Edge não tá funcionando, vira uma prova de retórica, mas é muito difícil. O ponto é, entendendo o que é a tecnologia, é fácil mostrar que essas empresas estão sozinhas, não apenas nos Estados Unidos, praticamente no mundo, né? E agora tem uns players errados, estranhos, esquisitos, de um governo esquisito, mas que é a única opção. E a gente já viveu num mundo um pouquinho mais plural em termos de tecnologia. O meu ponto, batendo em política, eu gosto muito de trazer para o Brasil. CPI das fake news. Os deputados não sabem como funciona o WhatsApp. E é assim, é assustador. O que é um bot? Aí você vai e explica o que é um chatbot. Não, mas esse bot vai mandar mensagem para quantos milhões? Quanto custa mandar uma mensagem para 20 mil pessoas? Cara, não sei. Você pode mandar na unha, Eles fazem perguntas que não tem qualquer conexão com a realidade que eles estão discutindo ali. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Eu queria só, usando isso que você falou, Samir, eu vi algumas dessas audiências aí da CPI de fake news, eles levando aqueles caras lá que são, né, notórios criadores de notícias falsas nesses sites aí pró-governo, Terça Livre, etc. E aí você vai ver esse cara lá, vai ser inquirido ali, né? Vão perguntar pra ele. E aí você vê lá um monte de... Tem deputados, né, da oposição, né?
do PSOL, do PT, enfim, de todos os partidos, falar, essa galera agora vai nadar de braçada, né? Vamos botar esse cara contra a parede, ele vai se... Não, acontece o contrário, o cara consegue se safar porque ninguém consegue fazer perguntas, né? Que sejam úteis para discussão e para enquadrar o cara, né? E aí vem um problema da educação da classe política. Vamos lá, a gente tá em ano de eleição. Quem vocês acham dos candidatos que vão aparecer para vereador, não tô falando executivo, eu quero que se dane, executivo não manda porra nenhuma. Legislador, vereador e aí deputados depois, que entendam de tecnologia a ponto de fazer um projeto de lei, que tem uma assessoria, que tem uma produção de conteúdo, para fazer um projeto de lei, para quando chegar na CPI das fake news, por exemplo, saibam que, por exemplo, receber dinheiro do YouTube, o cara não... Eles queriam a lista de quais são os CPFs que mandam dinheiro para você via YouTube. O cara falou, não sei, eu tenho 300 mil seguidores, recebo dinheiro daquela porra lá uma vez por mês, meu cheque em dólar. Tá? Não, mas como assim você recebe dinheiro de gente que você não conhece? Eu vou perguntar pra vocês, no grupo do Telegram, vocês conhecem todo mundo que tá lá? CPF? Não é, existe uma plataforma intermediadora, a internet funciona assim, tem um intermediador. Intermediador como? É tráfico de informação. Agora você fala, caralho. E aí você transpõe isso para discutir infraestrutura, fibra ótica, 5G. E aí vamos além. Segurança de informação, blockchain. Coisas que eu não tô apto nem a começar a discutir e saber o nome. E aí você fala, puta que pariu. Fudeu, porque eles têm que pensar num país como o Jeff Bezos, em 30 anos, e eles estão pensando igual o Zuckerberg para a eleição do mês que vem. É complicado, né? Quando você vê essa questão de... esse desconhecimento de tecnologia, já é gritante em coisas mais simples. Então, quando a gente teve o problema pontual de pensar Uber versus transporte privado, né, transporte de táxis nas grandes cidades brasileiras, já foi uma questão de não entendimento da tecnologia, de não entendimento de como é que funciona esse mercado, e era essa galera que ia precisar desenhar legislações. Olha, entre erros e acertos, enfim, a coisa está acontecendo. Aí você começa a escalar, né? Como de fato, 5G é muito maior do que isso, né? A infraestrutura de fibra é muito maior do que isso. A própria CPI das fake news é muito maior do que isso. É muito maior do que táxis nas grandes cidades do Brasil. Com todo respeito aos taxistas. Então, nessa hora é que você fica realmente órfão, assim, não tá representado. Ô, Yasuda, eu acho mais bizarro é que a gente não aprendeu nada com a situação do Uber. E aí a gente agora tem toda a situação dos entregadores e continuamos assim ignorantes, assim, continuamos incapazes, sendo que eles ainda são mais precarizados, até porque são pessoas com uma barreira de entrada muito baixa, são pessoas que já entram nas plataformas para prestar serviço de um patamar ali de vida muito mais baixo. Eles são muito... A situação deles é muito precária. Eu só queria... Uma pessoa que eu vou chamar... Vamos dizer, dar nome aos bois. Peguei, por acaso, uma entrevista do presidente do Sebrae Nacional na Globo News. O cara teve a pachorra de me dizer, como presidente do Sebrae Nacional, que o cenário que nós tínhamos em 2009, com 1 milhão de mês, e a pessoa podendo ser empreendedora com seu próprio carro, era o cenário mais positivo que o Sebrae já tinha visto. Eu falei, fodeu. Se é um cara desses que tá pela pequena empresa, putz, então não preciso nem de inimigo. A gente pode dizer que essa briga aí que foi aberta aí nessa audiência e o que o Trump tá fazendo, que eles têm noção de que é uma guerra que eles não podem vencer, né? Que eles estão... porque vai passar... Tem esse prazo que foi dado, né? A gente tá gravando esse Braincast aqui hoje, que dia que é? 11 de agosto. Para ficar registrado. Hoje, dia 11 de agosto, tem até setembro para ter uma decisão. Então, isso é um caso que vai se desenrolar. É uma briga que deve continuar, obviamente, pelos próximos anos. Mas que quem tá fazendo isso, quem tá promovendo isso agora, sabe que não tem muito o que fazer, né? Fica mais essa briga mesmo por... Ou vocês acham que vai ter alguma grande mudança? Cara, vamos pro prático, né? A Microsoft é a maior interessada no momento na compra do TikTok, certo? Uhum. Já vazou o rumor pelo Financial Times que os caras olharam e falaram, cara, talvez faça mais sentido a gente comprar a operação global do TikTok e deixar apenas na China, porque ele é um outro aplicativo, é um outro tipo de sistema operacional lá na China, né? O nome do aplicativo é diferente na China. E também comprar a operação global porque isso aí estenderia o nosso prazo de compra em até 1 ano, né, nesse acordo que a gente vai tecer. Então, e os caras que estão lá dentro falam assim, cara, 1 ano não dá pra fechar esse acordo global, mas nem fudendo ainda, sabe? Mas aí já é melhor que 45 dias. Cara, 45 dias é o que você me falou, não dá pra ler acordo nessa porra, sabe? Não tem como fechar um negócio desse. Os caras estão querendo comprar a tempo no momento. Só que o Trump tem a eleição, né? Então ele quer derrotar a China. Isso, mas vai acontecer em 45... Mas, gente,
Eu acho que ele sabe, assim, desculpa, ele sabe que ele não vai resolver isso. O que ele precisa é disso acontecendo, o que ele precisa da história. O que ele precisa é dos americanos engajados, ele precisa fazer essa pergunta pro Biden, aí o Biden vai gaguejar, não vai saber o que dizer, aí ele vai pegar e vai... Ale, eu discordo disso porque os próprios democratas, o Biden, eles também concordam com essas desconfianças em relação aos aplicativos chineses, né? Não é que tem um embate aí polarizado. Os democratas escolheram o Joe Biden como o representante nas eleições desse ano, sabe? Tem esse problema. Mas, gente, ele só precisa botar essa história na mesa, uma discussão com o Biden, e vocês vão ver como vai ser super divertido. Ele vai tomar um baile. O Biden não precisa defender a China. O Biden precisa ser razoável. O Biden precisa falar, é o quê? O Biden não precisa nem defender nem nada. É só do Biden falar, não, mas... Na hora que ele falar o mas, vai ter um meme, vai ter um vídeo bizarro e o Biden vai ser o filho da puta. Então é uma coisa muito complicada, assim. De todas as babaquices que o Trump fala e tal, realmente ele provavelmente fala um monte de bobagem sem nem saber direito pra onde está andando, mas de uma coisa ele entende desse negócio de narrativa, de comunicação, de historinha, não sei o quê. Eu acho que isso ele tá enxergando muito bem, assim, ele só precisa de alguma coisa que faça as pessoas odiarem os chineses e se engajarem numa briga para defender o futuro da América e tal. Ele precisa do Firehose, né? Entendeu? Ele precisa do Firehose, ele precisa do incêndio para as pessoas ficarem olhando e, tipo, beleza, para as pessoas ficarem prestando atenção nele. E uma coisa que eu ia falar, eu acho que eu já contei essa história antes entre a gente, de tempos em tempos, toda empresa sob pressão, ela cria esses inimigos externos, né? Você usa essa falácia desse patriotismo ali, econômico e tal. Isso, pró-América, né? Eu lembro, isso já faz muitos e muitos anos. Eu lá na Folha de São Paulo, cobrindo TV Paga, entrevistando o presidente da Globosat, um mercado bem diferente do que é hoje, mas já um mercado com vários canais estrangeiros chegando, e era uma briga de Telecine com os estúdios ABC. E aí, do outro lado, a HBO, não tinha... Lembra? Você tá tendo a Claro agora brigando com o Disney Plus, né? Vem aí a guerra do streaming aqui no Brasil. Pode esperar, porque essa chegada do Disney Plus... Não tem legislação sobre streaming aqui no Brasil, cara. Não existe. Não existe uma... E a Claro tá querendo encher o saco do Disney Plus porque eles já fizeram acordo com o Stars Play. Eles querem criar um espaço pra eles nessa guerra, então... O pessoal da idade do Pedro, eles não lembram, mas assim, houve um tempo em que, por exemplo, você ou tinha HBO ou tinha Telecine nas operadoras, tá? A TVA, Enet, isso já acabou há muito tempo. Mas nesse momento, nessa discussão gigantesca, nas negociações que estavam sendo feitas, por exemplo, uma das argumentações clássicas da Globosat, e eu tenho certeza que um monte de gente lá dentro acreditava nisso de alguma maneira, como eu já vi muita gente no Facebook acreditar nessa discussão de China pra cá e China pra lá, a discussão deles era assim, então vocês vão ver só como vai ser quando só tiver canal americano mandando em tudo. Mas você está discutindo o quê, amigo? O Telecine é formado por um monte de estúdio americano. O que você está se preocupando? Mas por quê? Porque a Globosat queria se posicionar como uma defensora da cultura brasileira. De novo, beleza, realmente é a grande operadora de conteúdo nacional. A Globosat sempre foi e tal, mas o argumento desse inimigo externo, desse patriotismo econômico, ele vai surgir de tempos em tempos, sabe? Ele aparece, ele é cíclico. Você busca um inimigo. Uma época foram os europeus, depois foram os japoneses, agora são os chineses, entendeu? Ela vai e vem. Bom, eu chamo Samir Salim, né? Até hoje. O Yasuda tava na viagem, você teve na press trip em que eu fiquei detido 10 minutinhos pra conversar com a imigração americana? Eita. Até hoje eu não essa passo... não tava. Eu não passo batido. A convite da Samsung, viajando para lançamento de celular, chego em Nova York, que também era setembro, né? Não, era agosto. Eu fui um mês depois, eu cheguei dia 11 de setembro em Nova York. Samir Salim, até hoje, eu me ferro. Faz 20 anos. O que eu vejo nessa história principalmente do conteúdo, hoje a gente tá brigando pela infra. Daqui a pouco, espera a Tencent inventar de comprar um estúdio. A Tencent inventar de comprar canais. Samir, já tá rolando. E eles têm estúdio, eles investem em filmes, já tá né? acontecendo, Já tá rolando. Assim, é tão cômico a situação, né? Que agora temos esse negócio, os caras estão fazendo práticas antitrust nas Big Tech, blá blá. Semana passada, cara, derrubaram o decreto Paramount lá nos Estados Unidos. Os estúdios de Hollywood agora podem comprar distribuição, exibição de cinema. Os caras podem verticalizar a produção deles, entendeu? Por quê?
Porque se eles verticalizarem a produção, eles reforçam a estrutura deles e podem enfrentar os chineses. Então, cara, é ridículo, entendeu? A gente não faz sentido todos os processos. E aí, de novo, a gente traz pro Brasil. Quem é o grande player? Tipo, a Globosat, a Globoplay vai brigar. O conteúdo da Globoplay que eu assisto hoje é quase todo da Fox. Tô vendo 24 Horas e The Good Doctor, sei lá, da Sony. A gente tá... a diferença... Disney Plus, neste momento, tá tirando do cu produções brasileiras pra justificar o Disney Plus chegar aqui de boa por, sei lá, R$25, provavelmente vai acontecer, né? Ainda que tenha o boato que pode ser R$28, né? Mas, tirando enfim. produções brasileiras e ozônio, né? Eu queria só entrar um pouquinho mais nessa visão da China. Queria chamar a última participação aqui do Encher no programa, que eu perguntei para ele sobre como esse atual embate aí, Estados Unidos e China, muda, né, o debate sobre privacidade e promoção de uma internet livre, aberta e democrática. Né? Eu sei que as empresas todas têm seus interesses comerciais por trás dessa briga, mas a gente, como usuário, também tá de olho nessa visão romântica e utópica, né? O Yasuda, inclusive, tem perseguido isso. Vai poder falar mais. Vamos ouvir aqui. Quando a gente fala de uma internet livre, aberta e democrática, são conceitos muito abstratos que, de certa forma, a gente pode dizer que praticamente não existem. A gente tem, obviamente, o conceito super romântico da cauda longa, mas os grandes serviços são dominados pelas grandes tech companies, como a gente já está falando ao longo dessa entrevista. Daí vem todo o questionamento e dessa investigação anti-monopólio que o Congresso americano está conduzindo. Não só não existe uma internet totalmente livre, quanto as nossas informações já estão sob posse das grandes empresas sem um controle dos usuários, que é diferente do que essas empresas costumam alegar. Isso independente do mercado chinês, independente do que as empresas chinesas fazem. É isso, gente? Isso é uma verdade, assim, eu acho que, novamente, não é, lá vem a China, boazinha, para salvar a internet, longe disso, assim, que fique claro que ninguém defendeu isso neste programa, mas... Longe disso. Mas o que nós temos é 4 players que têm uma abrangência tão grande de dados nossos e de infraestrutura do que a gente chama de internet que não dá para fugir deles. É pedágio obrigatório, independente do tipo de serviço que você queira prover ou que você queira consumir. Se passa pela internet, você tem que pedir bênção para uma das 4, quando não para as 4 juntas. Assim, a gente tira a Microsoft um pouco dessa discussão, porque a Microsoft já não é mais a Microsoft do passado, mas o Windows faz a mesma coisa e ainda é o desktop mais utilizado. Então, assim, a 5, né? Então, o GAFAM, aí com o acrônimo completo... Colocando a Microsoft, né? Colocando a Microsoft também nesse jogo, são empresas que, de fato, fazem, assim, um grande uso dos dados, não deixam claro exatamente o que fazem, apesar de dizer que deixam claro, apesar de você hoje entrar na sua conta Google, na sua conta Facebook e você achar que tá lá desligando a sua localização, que tá pausando e que eles não estão coletando nada, sabe? O ledo engano seu continua sendo coletado, continua sendo usado para fins de publicidade e outras coisas, porque dados aí é um mercado muito mais complexo. Todas as empresas compram dados, trafegam dados e enriquecem dados, né? Que é um mercado também, assim, riquíssimo no mundo. Então, você pegar dados de comportamento de internet, cruzar com dados de, por exemplo, compra de cartão de crédito e dados médicos, cara, o tamanho do monstro que você tem em termos de informações sobre pessoas que só queriam fazer um vídeo engraçadinho na internet. E aí tem esse novo player, né? Que vem da China, vem de um país onde, né, a internet não é livre, onde a internet não é democrática, onde o governo não é democrático e, portanto, pode te espionar. Mas essas empresas estão fazendo isso em nome de que governo? Provavelmente não é em nome do governo americano, mas isso acontece por motivos fúteis e também acontece por motivos governamentais, caso exista ou não exista mandado de segurança para que se entregue esse tipo de dado. E isso vale para tudo, assim. Tudo tem um porém. As conversas do WhatsApp são encriptadas. Tá, mas o volume de dados trafegados entre ponto A e ponto B, o Facebook sabe? Os vossos telefones, eles sabem associar a conta. Eu não preciso saber o que vocês estão falando. Só de saber que vocês estão falando pra cacete, eu já sei que vocês são best buddies, sabe? Só de saber que vocês se falaram. Exato. E aí a gente começa a falar de dado sensível, que é outra...
gente tá falando agora de TikTok, de vídeo da dancinha, qual o seu nome, me diz sua idade e a cidade que você mora. Vídeo bobo. Também tem a questão da segurança. A gente nem entrou, é papo pra 20 programas, mas a gente fala hoje de um ponto de vista muito inocente até. Nós não teríamos, teoricamente, um governo, uma entidade que conseguisse fazer uso disso para eliminação de inimigos políticos. Mas é muito possível. De saber que eu e Yasuda nos falamos ontem, já pode-se fazer uma ligação de que eu e Yasuda nos conhecemos, portanto, temos o mesmo interesse. Vai pegar um, vai pegar outro. Tô falando eu e Yasuda hipoteticamente, mas você pega um cara que foi preso, por acaso, por terrorismo, pega todo mundo que falou com ele. Aí eu prendo o cara da farmácia, que ele pediu remédio, o cara não sei o quê. Num estado policialesco, isso é muito problemático. E aí é o segundo passo. Mas eu volto pro ponto da nossa discussão, que é: os meus dados estão aonde? No Google, no Facebook, eles estão separados? Até que ponto eles estão separados? Quem consegue cruzá-los? A Palantir é o grande demônio do mundo? Não é só. Todo mundo bate, mas a questão é: a Cambridge Analytica é o grande... Não, Cambridge Analytica é os caras brincando com dado pra fazer lambança no Facebook. Tem um mercado aí, e pra mim tem uma outra questão. Tem um interesse muito grande de se manter esse mercado rodando. Você não pode tirar o plug, porque, porra, a empresa de cartão de crédito precisa continuar me mandando anúncio do que eu quero, ou traçando meu perfil, né? Uhum. E aí são as coisas do offline em que isso esbarra. Eu acho muito problemático a gente falar na ideia de que isso vai acabar, porque não vai. A gente mitiga, a gente retarda, a gente atrasa, a gente dificulta, mas acabar não vai, porque é um mercado bilionário, é acabar com o mercado transgênico. E também tem uma outra coisa, né? Quer dizer, quanto mais burra é a discussão, e quanto mais essa discussão cai nessa dicotomia, nessa coisa de bom e malzinho, né? E não se reconhece que é um mercado global que precisa ser regulado de uma forma mais inteligente, enquanto isso acontece, os verdadeiros interesses que deviam estar sendo protegidos ou discutidos, eles ficam em terceiro plano, porque a gente devia estar, de novo, criando regras reais, globais. Você quer trabalhar no mercado global? Você vai ter que seguir essa regra. A gente não avança nessa direção. Se a briga vira essa, e também assim, não é do interesse deles, tá? Eles não querem esse negócio. Porque se você tiver isso, eles vão ter que seguir essas regras também. Então é bem complexo isso tudo. E a gente fica nessa discussão rasa. E o meu medo é, qualquer atuação governamental para tentar resolver isso vai piorar a situação. É criar uma lei cagada que vai afetar a empresa pequena, porque Google dá um jeito e se livra da lei. Facebook dá um jeito e... não, agora os nossos dados estão no servidor XYZ, não estão, mas aqui, portanto, não é mais. Cria-se uma estrutura para fazer o circumvent, né? Para passar o largo da lei. E aí o que acontece? Você sufoca ainda mais o cara que é pequeno, o cara que está tentando criar a tecnologia e fazer do jeito certo. A lei de proteção de dados, até o Marco Civil, todas essas leis, a hora que você vê, quem consegue não se preocupar é o cara que nunca se preocupou. E eu acho que qualquer outcome, qualquer coisa que venha dessa movimentação americana e que respingue aqui, vai acontecer claramente, do pior jeito possível. Sim. Vamos perder a oportunidade de criar mecanismos de legislação e de regulamentação social que permitam um avanço real de segurança, de fomento ao empreendedorismo, de fomento a uma indústria lisa e honesta. E a gente vai cair no pontual, que é o que o Marão falou. Eu vou brigar com a Huawei. E a gente faz uma lei para sacanear a Huawei. É o tipo de lei... Eu tenho uma pra citar que é maravilhosa porque ela me pegou. Que foi a lei assinada durante o governo Michel Temer para pegar a Netflix. E aumentou o imposto para empresas de tecnologia, incluindo empresas deste tamanho de tecnologia. Então, né, impostos que saíram de determinados anexos. Você pagava lá o anexo 3 do Simples, coisa, né, de 7% a estourando 10%, você passava a pagar 15% até 20% ainda em regime simples. Isso, assim, pra Netflix, que tem N jeitos de escapar disso, os caras, sabe, aquela coisa de, legal, bacana. Agora, pro pequeno empresário que vai ter que fazer modificação em contrato social, em tipo de serviço prestado, escambau, ou nem pode fazer isso porque é a área de atuação dele. Mas isso acontece em várias instâncias. Sim. Né? Esse foi um exemplo.
né? Eu acho que um bom exemplo, um exemplo bizarro dessa discussão é a própria discussão rasa e desonesta sobre o CLT, por exemplo. Porque você discutir a CLT no âmbito de uma empresa pequena e discutir a CLT no âmbito das empresas grandes, que são quem faz o lobby, é completamente diferente. E aí a gente pega e quer criar uma lei toda cagada que resolve o problema de um grupo, não resolve o problema de quem precisaria ter um... Porque assim, vamos lá, CLT tem que proteger o trabalhador. Essa é uma discussão importante, tem que ser feita. Mas quem são os empresários pequenos que ficam desesperados? Quem são os mais desesperados ali? São os pequenos também que têm dificuldade de lidar com o emaranhado de legislação. Esses caras apoiam a legislação, ela não é feita para eles acham que é, e ninguém se dá bem, só quem tem muita grana e vai ganhar dinheiro de verdade com uma destruição de direitos e tal. Gente, toda vez que uma discussão ela é feita de forma rasa e desinformada, vai dar merda. Acontece isso o tempo todo. Aconteceu agora esses últimos anos, a gente viu aqui, um monte de direito sendo destruído, ferrou o trabalhador, não resolveu o problema dos pequenos empresários, que são os que têm mais dificuldade para lidar com isso. E ó... Pra gente ir pro Qual é a Boa, quais vocês acham que serão os desdobramentos dessa... Né? Eu sei que a gente provavelmente vai ter que fazer essa guerra tecnológica parte 2... Mas dá pra gente prever 4, 5. Isso. Cara. O que vai acontecer só em 2020, vai. Vamos ficar só em 2020. Tem eleição nos Estados Unidos. Vocês têm algum... Eu acho que tem um monte de desdobramentos imprevisíveis, porque uma das coisas, de novo, esses caras esquecem, e o Samir e o Yasuda falaram muito bem, é o seguinte... O mercado ele não necessariamente precisa ser interconectado no front-end, mas por trás ele é interconectado pra caramba, porque os investidores, o dinheiro, tem investidor americano na China, investidor chinês nos Estados Unidos, investidor europeu, não sei o que, então é muito mais complicado do que parece, né, gerir essas grandes guerras, né? Claro que eu acho que nesse caso ali, 4 empresas americanas, a Microsoft e tal também, mas você tem essas empresas americanas muito, muito bem posicionadas, muito bem baseadas, com as garras profundas no Congresso e com que uma nunca visão... foram contestadas, né? Assim, nesses últimos 20, 30 anos, Microsoft, Apple, Google, eles nunca foram contestadas por ninguém pra ter esse tamanho, sabe? Elas foram crescendo e crescendo e pegando os negócios. Só a Microsoft realmente sofreu um processo de trust. Foi a última grande empresa de tecnologia a passar pelo crivo de antitrust. Sim. Né? E mesmo assim, agora a Apple tá postando em conteúdo original, o Facebook tá comprando 30 mil empresas. Pedaço minúsculo dela, Isso. Foi a última vez. Então, assim, a gente, de um lado tem isso, só que do outro lado tem a China, de novo, com essas características muito específicas e muito bem trincheirada, né? Eles trabalharam muito bem, eles têm muito dinheiro, eles também estão... De novo, a China não é santa, mas não estou nem falando disso no sentido, maquiavélico. Eles também estão muito bem trincheirados. O capital deles está profundamente investido nos Estados Unidos, está investido aqui... está investido na Europa, eles têm dinheiro em todos esses lugares. Então, assim, vai ser uma briga feia, assim. E vai ter muita propaganda e muita fumaça no meio do caminho. Vocês não têm a sensação de que é um imenso jogo de resta um no fim que a gente tá submetido? Que essas empresas estão tentando se matar umas às outras para que apenas uma fique no final? Porque a gente também tem que levar em consideração que nesse momento a gente tá vendo várias empresas gigantescas se fundindo lá nos Estados Unidos, né? A gente teve a AT&T com a Warner, a gente teve a Disney com a Fox, né? Essa venda de propriedades, sabe? Então a gente tá vendo essas fusões acontecendo, né? Eu fico pensando se essa briga que eles compraram com o TikTok, né, de certa forma, pra tentar, principalmente o Facebook e a Amazon, também não tem um sentido nesse plano, sabe? De aumentar até que só sobre um. Minha resposta pra você, Pedro, sobre isso, de novo, eu não tenho nenhuma pretensão de falar de economia profundamente aqui, mas é assim, todo mercado tende ao monopólio. Vai todo mundo tentar fazer monopólio sempre. O movimento da Disney foi basicamente para ganhar músculo e criar realmente uma biblioteca de conteúdo capaz de fazer frente ao Netflix, está muito bem trincheirado, que está se mexendo muito antes de todos eles. Tal. E assim, cabe aos governos, enfim, nacionais e às federações de comércio criarem regras para que esse monopólio não foda completamente o mercado, não acabe com a inovação, não acabe com competição e destrua. Porque assim,
de novo, se a regra é capitalista, ela devia ser capitalista até o fim, não é? Entendeu? Não é assim, tipo, né? Esses caras são capitalistas até onde interessa pra eles. Aí eles formam monopólio e fodem todo mundo. Aí não vale mais. Jeff Bezos, como o Samir falou, é um vilão do James Bond, né? Não tem nem como. Bom, pra mim tem uma questão de todo mundo quer o monopólio. A China já tem, todo mundo é do governo e foda-se. Então, eles já sabem qual é a brincadeira. O mercado é mais saudável pras empresas porque o governo é acionista de todo mundo, define aonde a banda toca pra quem fornece pra quem e como a coisa anda. E aí é um jogo muito mais difícil de você brincar, porque você joga com um time coordenado. Quando a Huawei chega... Huawei e Tencent não tem nada a ver. Não, imagina, são duas empresas completamente diferentes. E lá atrás, elas têm exatamente o mesmo background, o mesmo dinheiro financiando as duas. A estratégia tanto de ação prática quanto teórica é coordenada. Nos Estados Unidos está todo mundo batendo cabeça porque ninguém é aliado de ninguém. Se juntar os 4 ali, todos concorrem em algum momento em alguma área. E trocam executivo, e tem a briga por recrutamento. São outras brigas além dessa do Highlander, né? Do só pode haver um. Pra mim, eu vejo futurologicamente em 2 estágios, assim. O jogo curto vai continuar essa troca de facada, esse jogo baixo e cuspida na cara. Estados Unidos, vamos lá. Estados Unidos mandou fechar uma embaixada, um consulado da China. A China mandou fechar um consulado lá no dia seguinte. Galera queimando papel. Cena de filme de James Bond. O negócio parecia 24 horas. Os caras queimando papel porque meio-dia tinha que esvaziar prédio. Tem uma parte que a gente não tá vendo, que é a discussão que tá rolando no Itamaraty agora. Eu espero que esteja rolando em Itamaraty. Você tá pedindo demais, talvez, não sei. Itamaraty. Nosso ouvinte não está vendo as expressões faciais. Tem uma questão de diplomacia muito pesada, porque é dinheiro pra cacete, é dinheiro de imposto, é dinheiro de investimento, é emprego, é fábrica, e não é só nos Estados Unidos, é aqui, é na Índia, é onde a banda tocar. Então acho que pro jogo curto vai rolar tiro, dedo no cu e gritaria. Agora, pro longo, eu acho muito difícil sobreviver sem a China. Porque é perder o melhor mercado possível. É um jogo de poder, de supremacia tecnológica, em que os chineses estão jogando no easy. O mercado interno deles consome, que é uma beleza, está crescendo, consome internamente, tá cagando pro celular que os Estados Unidos vai lançar, tá pouco se fodendo pro Google, quer, mas não quer também, me viro aqui, não é um problema. Então eu acho muito difícil brigar com os chineses e sair ganhando. Você pode ganhar, mas alguma coisa você vai perder e vai perder feio. E vai perder Intel. Vamos botar todo mundo, todos os players que não são Google, Facebook, todo mundo tem um contato do comercial ou do marketing que vai chiar. E aí vai ser bem difícil de segurar isso, porque a opinião pública vai começar a sentir preço de chip disparar, preço de placa de vídeo subir, notebook não tá tão barato, né? Insumo vai ficar mais caro. E aí você vai pra uma outra brincadeira, insumo de agronegócio. Você vai montando no quebra-cabeça, não é só sobre tecnologia. E eu acho que na supremacia tecnológica os Estados Unidos estão bem ferrados, porque 5G eles já não é com eles, né? É com a Europa ou China. Eles são compradores, eles não são fornecedores. Muito bem. E eu acho que no longo prazo todo mundo sai perdendo. No fim, ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. Tá bom. Eu acho que em termos de visão, acho que eu concordo, acho que uma parte, mas só assim, também não tem como a gente tirar desse momento curto que nós estamos vivendo a pandemia, né? E tudo... Sim. Assim, essa agitação política poderia estar numa temperatura muito mais branda se a reeleição do Trump já tivesse garantida há alguns meses, o que está longe de estar, por exemplo. E isso envolve outros players, né? Porque envolve todos os camaradinhas ou pessoas mais próximas, ou até, vamos dizer assim, como deveria ser relações internacionais, pessoas que têm de fato muito interesse, né, em ver os Estados Unidos com o Trump lá. Então, assim, sem considerar que nós estamos tendo esse momento diferente que influencia demais o curto prazo, né? Ficaria difícil. A tendência, de qualquer maneira, posto que
O fluxo de capital é intenso entre os países. A China é participante mesmo com o governo fechado, a economia dela é extremamente ativa, participante em todas as outras economias do mundo, e todas as economias do mundo participam lá. Não existe tirar a China do contexto industrial. A gente acabou de passar por isso com insumos de coronavírus, e isso vale para insumos de qualquer outra indústria. E assim como nós somos extremamente dependentes da nossa única parte econômica que foi bem durante todo esse contexto de pandemia, foi bem porque o maior comprador é a China, né, em relação a commodities e principalmente a agro. Então, assim, para longo prazo, eu entendo que a animosidade tende a dar uma arrefecida, porque ela tá despropositada. Ela tem muito de nuance política de um governo esquisito que precisa, assim, que acreditou que com a questão dos empregos e batendo nos mexicanos, ele garantia a reeleição. E aí rolou uma pandemia no último ano. Ele tinha todos os dados, ele tava indo tudo bem, ele podia ficar mordiscando a China num morde-a-sopra muito mais leve do que de fato se tornou. E aí eu acho que talvez para futuro a gente veja cenas um pouquinho mais tranquilas. E em política, ou você escala ou você perde. Você não pode voltar atrás. E aí a história da China é ou vai ou racha. Principalmente na eleição. Muito bem. Vamos pro Qual é a Boa, gente? Vamos. Bora. Vamos uma coisa mais leve, pelo amor de Deus. Qual é a boa? Qual é a boa? Bom, eu vou começar hoje porque eu tenho um Qual é a Boa aqui que tem a ver com a pauta, vai? Estamos falando de China, não tem tanto a ver, mas é um documentário chinês que tá de Hong Kong, né, na verdade. Ele tá disponível no Amazon Prime, no Prime Video, que é o One Child Nation, que é um filme justamente sobre a política de um filho da China, né, que perdurou durante várias décadas, e tem a cineasta, depois de se tornar mãe, ela vai investigar essa política na China e como que ela serviu para moldar, né, diversas gerações, né, que vieram a seguir. Então ela entrevista pessoas que foram vitimadas por essa política, pessoas que atuaram, né, para fazer com que essa política acontecesse. É um documentário que estava até bastante cotado para concorrer ao Oscar nesse ano, acabou não sendo indicado, mas foi indicado ao Emmy agora, né, algumas semanas atrás. Foi indicado a categoria Esnobados ao Oscar. Enfim, dirigido pela... Eu vou dizer os nomes aqui, eu vou me arriscar. Vai se arriscar? Esses nomes, isso. Dirigido pela Nanfu Wang e pelo Zhang Jialing. Gostou? Falei certo, será? Claro que não. Quem entende vai poder me corrigir. Tá bom? Mas é isso, tá disponível no Prime Video da Amazon, One Child Nation. Assiste lá. Então, vamos lá. Vou sugerir aqui, primeiro, podcast. Mas, de novo, para as pessoas quererem me socar de tempos em tempos, né? De novo, um podcast em inglês. Que é o Land of the Giants. Droga, filha da mãe. Roubou meu Qual é Boa. Que é o cara que é o pessoal do Recode e tal, não sei o que, da Vox. Mas, especialmente pra gente, pra essa discussão de hoje, ele é bem legal, porque ele acabou de concluir uma série sobre a Netflix excelente. Genial. O cara que fez é muito bom. E eles antes tinham feito uma sobre a Amazon e, naturalmente, eles vão fazer sobre Apple, vão fazer séries sobre os grandes. Então, vale a pena assinar, deixar lá e ouvir as que já estão lá e ficar esperando, porque vai aparecer novas temporadas falando de novas super empresas. E é interessante porque tem um negócio que é o seguinte, né? No caso desses dois programas aqui, existe um outro podcast que é o Business Wars, que é uma versão, como é que eu vou dizer assim, mais mal feitinha, mais exageradinha e tal, mas que também tem bastante informação legal, porque eles compram os direitos de algum livro interessante sobre essas mega corporações e a partir dele também fazem 5, 6 episódios sobre cada uma delas. Mas se ali é geralmente uma dramatização e uma narração no Business Wars, que tem sempre alguma coisa interessante também, nessa série Land of the Giants da Vox, até porque tem a Vox envolvida, a qualidade da apuração, né? Eles realmente foram para campo. Tem um trabalho de pesquisa anterior
mas eles foram para campo fazer entrevista com os envolvidos de verdade. Gente, eles papo com o Red Hastings e o Ted Sarandos, porra. É literalmente os dois co-CEOs da Netflix, sabe? Não é uma pouca merda. Isso. Não, por exemplo, tem um episódio da série sobre a Amazon em que eles foram a uma cidade que foi devastada pelo fato de que a Amazon passou por aquela cidade, ficou lá há vários anos, depois tirou dali. Eles tinham lá um depósito, um centro de distribuição, desculpa. Então eles vão lá, entrevistam as pessoas e tem um episódio inteiro relatando o efeito da passagem da Amazon naquela cidade. Quer dizer, veio aqui, passou, criou prosperidade, foi embora e as pessoas estão lá desesperadas sem saber o que fazer. Então é muito bom. Esse Land of the Giants é fantástico. Vão lá, ouçam a temporada da Amazon e aproveitem para ouvir essa temporada do Netflix. Fica a minha dica dessa semana e reforcem o inglês. Muito bem. Quem vai agora? Convidados, né? Ele roubou a tua. Ele roubou a minha qual é boa, muito foda agora. Ele roubou a tua, né? Eu ia falar, não. Bom, pra mim, eu vou fugir um pouco do podcast, da coisa um pouco mais séria. Eu vou indicar Succession, a série da HBO. Velho. Porra, perdeu as duas? Não é que eu não ia dar, mas eu comecei esses dias, então eu podia estar engatilhando, tá ligado? Não. Vai fundo. Então, Succession, a série da HBO, é de longe uma das melhores coisas que eu vi na TV nos últimos anos. O piloto é maravilhoso. O piloto é maravilhoso. O piloto ele é um filme em si, ele resolvidinho ali, mas eu vou resumir em 30 segundos a história de uma família de bilionários, dono de uma rede, são donos de uma Disney fictícia que tem de rede de notícia, parque de diversão e navio de cruzeiro. São bilionários, media moguls, né? É baseado no Rupert Murdoch, né? Então, é um pastiche do Murdoch, dos Disney. Emula Rei Lear. Tem uma e aí tem uma questão meio Rei Lear, que é o patriarca, é o aniversário de 80 anos. O primeiro episódio se passa no dia do aniversário de 80 anos. E os filhos todos querendo saber quem vai ser o sucessor na empresa. Tem uns que querem, tem uns que não querem, tem uns que fazem questão, tem uns que não fazem tanta, tal. Mas a grande discussão da série toda é como estas empresas são um ninho de cobras para dentro e para fora. Como elas são danosas para a sociedade e para dentro. Como são estruturas que são maléficas e problemáticas na essência, que é o fundador. O fundador da empresa é um mau caráter do cacete que tem filhos mau caráteres que contratam escroques para gerenciar empresas que são feitas para manipular a mídia. E por fato de ser, junta coisas que eu adoro, que é mídia, bastidor de mídia, bilionários sem noção. Primeiro episódio tem passeios de helicóptero maravilhosos por Manhattan, porque eles estão indo pra Nantucket, ali do lado, então foda-se, vamos de helicóptero. Gente muito sem noção e gente sem caráter. Então não tem um personagem ali, que é o bonzinho. Você fala, fulano é bonzinho. Não, fulano não tem. Eu acho a série espetacular. Eu vi as 2 temporadas 3 vezes nos últimos meses. Caramba. Não, se é pra atiçar o Meril aqui, eu vou dizer o seguinte, o piloto é do nível de Mad Men e Breaking Bad que você termina e fala, faz tempo que eu não vejo um piloto nesse nível de qualidade. É exatamente isso. Eu virei um tarado da série, assim, porque falo sobre, gosto, os memes são bons, o humor dela é aquele humorzinho rápido, a câmera é maravilhosa. Eu não sou muito de analisar essas coisas, mas você olha que tem um cuidado especial ali. Você fala, puta, é série que eles fizeram para ganhar prêmio. Mas para mim o grande negócio que emenda com a nossa conversa e com a minha outra dica, que é a minha newsletter, a interfaces.news, podem assinar toda sexta-feira, de graça. A gente fala de cultura digital e a gente fala muito de um tema que é cultura digital e tecnologia não é só o que você tá vendo. Não é o seu celular bonitinho da Samsung, o seu iPhoneinho novo. Tem gente por trás disso e as redes sociais também. Tem gente. E o material humano normalmente é ou o problema ou a solução. A série é toda sobre material humano. Todo um conjunto, né? Tecnologia, todo um conjunto de conhecimentos, né? Enfim, a gente costuma pensar no hardware, né, no dispositivo, né, e não na tecnologia do jeito que você tá falando, né, como... E não é hardware e software, é interação humana. Ela é tudo feito pra gente falar com gente, ou ler gente, e acho que a série fala muito disso, e a gente, na newsletter, fala muito tem coisa que, porra, não é tecnologia, por que vocês estão dando canal do YouTube do Guaraná Antártica? Porque, porra, tá no YouTube. Não tem nada que hoje não passe pela internet ou pelas interações das pessoas, então cultura digital é um grande negócio. E o grande plot de Succession na primeira temporada é que eles são mídia velha
Eles são um jornal, eles são uma TV, eles são uma rede de TV a cabo e eles querem comprar um BuzzFeed da vida. Muito bom. E é como é que essa interação ocorre. É maravilhoso. Eu assisti a primeira temporada, adorei, não vi a segunda ainda, mas você já me estimulou aqui a começar logo essa segunda. Seguindo na minha saga de menor exposição ao GAFA por todos os problemas listados neste programa e nos programas passados, né? Eu estou trazendo, né, como já falei, estou fazendo uma saga de desintoxicação dos meus dados e prometi que quando participar aqui do Braincast vou trazer alguma coisa que eu tenha descoberto aí nesse caminho que seja uma dica palpável. Até legal que o Samir tá aqui, porque esses dias eu tive que responder no Twitter dele, porque ele falou, começou certo, assim, galera, parem de usar o Chrome. Opa, é isso. E usem o Edge da Microsoft. Eu, não! Foi quase e tal. E aí, mas foi legal que aí o pessoal que viu a conversa perguntou o que você tá usando, né? E aí eu comentei... O que você tá usando? Eu comentei que meu setup... Setup, inclusive, que algumas coisas eu já dei de dicas, o Cris Dias Mega tá utilizando, tal, que nem o Firefox Focus pro celular, né? Mas no computador eu tenho usado 2. Esse que nós estamos conversando em áudio e vídeo aqui é meu browser só para isso. Ele é o browser que eu uso para Meet, quando é o caso, ou Jitsi, ou Zoom, ou Zencastr, ou Skype, ou qualquer coisa do gênero. E ele é um Chromium puro, né? E com cuidado do cara que conduz o projeto de limpar todas as instâncias Google dele. Então ele é lisaço, assim, ele é Chrome, só que não tem nenhuma instância Google. Dá mais trabalho para instalar extensão? Dá, não é trivial. Até para instalar este browser não é tão trivial assim, mas eu tenho gostado bastante dele. Uma alternativa na mesma linha, mas muito mais fácil de instalar, seria aquele Brave, né, que é o também Chromium e com algumas funções de privacidade, mas confesso que eu tô mais feliz com esse. Agora o meu navegador de paixão mesmo é o Firefox, mas assim, o que me fez, assim, o Firefox, primeiro assim, o projeto tá muito melhor, de fato, depois que eles mudaram a máquina, né, para Quantum, aí a partir de 2017 mais ou menos, ele voltou a ser um navegador que ele foi, né, no passado. E essa coisa dos containers, de dividir a navegação e os cookies não se conversarem, é maravilhosa. E, claro, avançando, dá para você fazer ajustes bem legais, assim, bem refinados na questão de privacidade. Mas uma das dicas, né, que eu também quis guardar para este momento, é que, como eu falei no programa de 5G e voltei a repetir hoje, é muito difícil você se livrar ou estar menos exposto, principalmente ao Google, a utilizar Android, porque é como os aplicativos funcionam. Para você utilizar o seu aplicativo do banco, para você utilizar o seu aplicativo de delivery, o seu aplicativo de transporte ou qualquer outra coisa que você tenha baixado, principalmente, né, o baixado pela Google Play, porque é mais seguro baixar por lá, o aplicativo tem um mecanismo de funcionamento no qual boa parte desses dados que ele utiliza, ele troca com o Google. Acontece ali uma troca. Os seus dados trafegam nesses dois ambientes de qualquer maneira. O seu celular, para fornecer certas informações de maneira segura para os aplicativos, sem que o aplicativo derrube o seu celular ou faça ele mal funcionar, então você passa essas informações, né, para essas redes do Google. O aplicativo requisita e aí no meio dessa troca todo mundo leva um pouquinho, obviamente o Google leva mais. Para evitar um pouco disso, há sempre a opção de você olhar para opções open source ou FOSS, né? Free Open Source Software, né? O que seria a extensão completa do que puder substituir aplicativos que você usa muito. E-mail, agenda, essas coisas todas existem. E um bom lugar para você fazê-lo, e aí só para Android, porque isso está realmente fora do mundo Apple, é uma loja chamada F-Droid. O que eu gostei muito nela, ela não tem uma opção vasta de aplicativos, mas permite que você instale repositórios para ver mais aplicativos de outros lugares. Mas o que ela tem nela é, de fato, muito analisado pela comunidade. Tem relatório de tudo, vamos dizer assim, se o aplicativo minimamente é pago, ele já te avisa, olha, talvez tenha essa característica que você não goste,
E aí ele diz exatamente o que é. Ou se, por exemplo, o aplicativo tem Google Analytics, ele avisa. E tem, obviamente, os que são bem limpos disso. A vantagem de utilizar um aplicativo desses no seu aparelho Android é que eles foram criados para não ter que fazer essa conversa com o seu celular e ainda assim manter o seu celular super seguro. Ele não precisa de nenhum acesso root. Quando precisar, ele avisa. E aí você não baixa o aplicativo se você não quiser. Mas, por exemplo, aplicativo de agenda, aplicativo de YouTube, por exemplo, existe uma opção aí open source para você assistir YouTube sem toda a tralha de... Ah, caramba, a palavra fugiu, né? Eu já ia usar surveillance, né? Mas... Vigilância, muito obrigado. Alfabetizado em Harvard. Luciana Gimenez é foda. O problema é que muitos desses textos estão em inglês mesmo, então você acaba lendo demais, você acostuma. Mas é isso. Mas para você escapar um pouquinho dessa vigilância, tem, por exemplo, esse aplicativo para você ver YouTube sem essa vigilância, que é o NewPipe. Ou você tem um aplicativo que divide os seus ambientes no celular em perfil de trabalho e perfil pessoal, para você instalar certos aplicativos apenas numa área e os de uso mais pessoal em outra. Então, tem coisas muito legais ali. Eu tô encantado, continuo encantado com essas possibilidades, porque eu era das pessoas que tinham uma certa resistência também, que eu conheço em muitos papos que a gente tem aqui, né, entre o pessoal do B9, eu costumava pensar de uma maneira parecida, que é, mas as grandes empresas, ou pelo menos, sei lá, esse software bonitinho tá fazendo algo, afinal, user experience, né, interface, é importante. Eu concordo, é importante. Eu concordo que muitas vezes você vai ter um programa open source pior acabado, porque... o cara não tem um time de design, o cara não tem um time de UX para melhorar a sua experiência nele. Mas, ao mesmo tempo, para coisas muito simples, eu acho que a interface interfaces já minimamente bem resolvidas, a liberdade que isso te traz de simplesmente fazer você mesmo a sua, ou mesmo você ter a segurança de que, cara, o programa só está fazendo isso, ele só está abrindo meus e-mails, ele só está me exibindo vídeos do YouTube, ele só está lendo a minha agenda sem mandar essa agenda de volta para o Google. Eu acho que traz uma certa paz no coração, assim, para mim. Novamente, esta é uma jornada que eu falo, é muito pessoal. A ideia de disponibilizar essas sugestões e os textos lá no blog são muito para, se porventura alguém quiser fazer, eu não sou muito de ficar evangelizando ninguém. Obviamente, se vier me perguntar, vou estar sempre muito empolgado para falar a respeito. Mas tem que ser uma decisão pessoal mesmo, porque, claro, se livrar de serviços muito práticos, muito modernos, muito conectados com tudo, dá trabalho. Muitas vezes coloca a gente em certas enrascadas, como, né, agora mesmo, a gente gravando aqui o programa, e eu limitei demais o cache do meu navegador para o local storage e tudo mais, e quase inviabilizou a segunda metade do programa. Acontece, vou ter que mexer nisso. Semana que vem, provavelmente, esse problema estará sanado. Mas é isso. É uma experiência muito agradável. Vai lá, Pedro Estraza, finaliza aí. Vamos lá. Além de reforçar aí, já que fui sabotado pelo Maron aqui da dica, né? Porque eu ia recomendar o Battle of the Giants, mas, enfim, reforço essa dica e reforço o Interfaces. É uma leitura que eu faço toda sexta ali de manhã ali tomando café. É uma coisa que é importante ali, pelo menos pra... Que sempre passa alguma coisa, sabe? Samir, sempre passa. Então é importante ter essas newsletters. E a gente manda, dá 1 hora a gente recebe coisa do tipo, puta, vocês não falaram do... Puta, sempre passa alguma coisa. Cara, ainda mais semana passada, cara, que foi um inferno fechar sexta-feira, eu entendo total isso. Além dessas coisas, eu devo dizer que eu ando pessoalmente cansado e esgotado de acompanhar todos os efeitos da pandemia naquilo que eu mais gosto, né? Que é o cinema no fim das contas, né? E ver como o nosso circuito exibidor, o circuito distribuidor tá assim... Ele não entende o que tá distribuindo, o que trabalha com, né? Então, vou aproveitar o Qual é Bobo pra falar de 2 filmes que a gente não tem... Que tem distribuidor garantido em teoria,
mas que não tem previsão, ninguém fala nada, ninguém sabe que esses filmes existem, parece, aqui no Brasil. Então eu vou aproveitar e falar desses 2 filmes, que são 2 filmes que, cara, estavam no Festival de Berlim até 2 tempos atrás, antes dessa quarentena nos destruir, né? É o Never, Rarely, Sometimes, Always, que é ou em português, nunca, raramente, às vezes, sempre, que é da Elisa Hittman, né? Ganhou a prata simbólica do Berlim ali. É um puta filme aí sobre jornada de alguém pra ter um aborto lá nos Estados Unidos. E o First Cow, né? Que é o da Kelly Reichardt, que chegou finalmente aí nas Give Your Jumps da vida aí, como diria Cris Dias. E também, cara, porrada da Kelly Reichardt aí, faroeste... contemplando aquele faroeste lento, que nada acontece, mas no fim você tá quase chorando no filme, sabe? Então, eu acho importante falar desses 2 filmes, ainda mais dirigido por 2 mulheres fodas, que mandam bem pra caralho. Kelly Reichardt fez coisa pra cacete aí nos últimos anos, manda bem pra caralho sempre. Então, quem sabe falando, né, aqui, quem sabe falando, vamos ver esses filmes, são filmes assim que são tocantes, que são filmes fodas. Quem sabe alguém aqui se agilize e não vira que nem High Life aí, que tá, depois de 20 meses inédito no circuito, chegou discreto aí numas plataformas de locação. Então, Perfeito. Sei lá, tô puto. Lembrando que essas dicas todas aqui do Qual é a Boa, além da gente publicar nas redes sociais, né, no nosso Instagram, Facebook e tudo mais, você pode acessar o site qualaeaboa.b9.com.br, que tá tudo lá, né? Se você quiser anotar, perdeu alguma coisa que a gente falou aqui, quiser revisitar, ver o arquivo de Qual é a Boa, a gente guarda tudo bonitinho lá pra você consultar, muitas vezes com link direto. Então, fica de olho aí e anota o endereço qualaeaboa.b9.com.br. É isso, gente. Se faltar só me cobrar que eu sou responsável, então pode me xingar à vontade. Perfeito. Um beijo, gente. Obrigado, viu? Foi um prazer. Muito bom conversar com vocês. Vamos voltar aqui, parte 2, 3, 4... Aí vamos ver se a gente reúne o interfaces todo, né? Pra darmos, como eu disse pro Henrique, gostosas risadas juntos. Muito bem. E pra vocês verem que quem faz aquelas piadas infames é o Henrique. Não você. Sensata daquele ambiente. Samira do meu pique, eu já tá esgotado querendo mandar todo mundo a merda nessa altura do campeonato, sabe? Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Luiz Assuda, Alexandre Maron, Pedro Estraza e Samir Salim Júnior. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. Produção e apoio à pauta de Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zinaro. Tá bom, gente? Obrigado. Para ouvir mais dos nossos podcasts, é só você acessar podcasts.b9.com.br ou procurar B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá bom? Valeu, gente! Beijo, hein, pessoal? Até mais! Obrigado, viu? Até mais, gente. Brigadão.